crueldades, hoje é dia de compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a vida de um dos serial killers mais cruéis e mais notórios dos Estados Unidos. O nome dele é Jeffrey Dahmer, ele é mais conhecido como o Canibal de Milwaukee. Antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês que eu vou relatar basicamente o que ele fazia com as vítimas. Então, se você for sensível a esse tipo de conteúdo, principalmente a necrofilia, canibalismo, lobotomia, se você for sensível a algum desses temas, eu recomendo que você não assista o vídeo até o final, ou pelo menos assista até quando eu for comentar sobre as coisas que ele fazia com as vítimas, porque é realmente muito tenso. Eu sei que muita gente se interessa, né, na natureza humana, de saber um pouco mais sobre o psicopata, sobre o serial killer, mas não exatamente sobre o que ele fazia, como era o modus operandi dele. Então já deixo avisado aqui, e é isso. O Jeffrey Dahmer nasceu em 1960 em Milwaukee, nos Estados Unidos, e ele já tem história pra contar, né, vamos dizer assim, desde quando a mãe dele estava grávida. A mãe dele teve muitos problemas durante a gravidez e era quase como uma rejeição biológica do corpo que estava ali geminando aquela criança. Ela vomitava muito, tinha muitos espasmos e era até assustador, de acordo com o pai do Jeff, né, o marido da Joyce naquela época, era até assustador ver a Joyce ter os espasmos, porque era como se ela estivesse tendo um ataque mesmo epilético. Ela ficava tremendo por muito tempo, ficava revirando os olhos e aquilo assustou muito o marido dela, por isso eles procuraram ajuda e ela começou a depender muito de medicamentos mesmo. Ela ainda continuava vomitando, continuava tendo os enjoos, mas ela dependia desses medicamentos para controlar esses espasmos. Os médicos e o próprio Lionel, que era o pai, né, do Jeff Dahmer, eles acreditam que tudo isso aconteceu porque não era o momento dela engravidar, ela já estava rejeitando aquele bebê desde o primeiro momento. O Jeffrey teve uma infância muito comum, muito normal. Os pais dele tratavam ele normalmente, davam muito amor, muito carinho. Ele não era tão próximo assim da mãe, não tinha um laço muito grande com a mãe, mas com o pai ele conversava muito. O que acontece é que desde criança o pai dele relatou que ele tinha muita aversão às pessoas. Por exemplo, ele não conversava muito com as pessoas. Quando ele conversava, ele falava somente o necessário, depois ele ficava na dele, era bem mais reservado. E isso, óbvio, foi chamando a atenção dos pais, tanto que quando a mãe dele engravidou pela segunda vez, os pais decidiram que o Jeffrey deveria dar um nome da criança, pra ele não se sentir enciumado de ter outra criança, né, ali, e sim pra tentar mostrar que ele também era parte daquela família, tanto quanto a criança que estava chegando, né, porque obviamente a nova criança seria mais mimada e toda aquela coisa de irmão mais novo. E o Jeffrey escolheu David pra ser o nome do irmão mais novo dele, e pra ser sincera, não existe muito da relação do Jeffrey Dahmer com o irmão David nos registros da vida dele. Basicamente o que dá pra gente entender é que eles não eram tão próximos assim, eles tinham uma relação normal de irmãos, mas o Jeffrey não era próximo assim de ninguém, então não tem como julgar muito essa relação dos dois irmãos, vamos dizer assim. A personalidade do Jeffrey, segundo ele mesmo, começou a ser construída ali pelos 14, 15 anos, em 1974, 75, que foi quando ele percebeu que gostava muito de pele e de osso, segundo ele mesmo. A partir desse livro aqui, que se chama Meu Amigo Dahmer, a gente pode perceber como foi construída a personalidade do Jeffrey serial killer, não somente do Jeffrey Dahmer, filho de um casal normal, com uma família normal. Esse livro aqui, ele é todo em quadrinhos e é maravilhoso, sem brincadeira nenhuma, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele é escrito pelo Duff, que foi um cara que nunca foi realmente amigo do Jeffrey Dahmer, mas que conhecia ele, estudava com ele, e por um tempo eles conversavam bastante, faziam parte do mesmo ciclo de amizade, vamos dizer assim, porque nunca foi bem uma amizade retribuída, sabe? O Duff mesmo assume que ele era bem idiota, bem imbecil, ele e os amigos tinham um fã-clube pro Dahmer, e esse fã-clube ficava incentivando o Dahmer a imitar esses ataques epiléticos, porque eles achavam engraçados quando ele imitava, e isso é profundamente triste, porque eles só perceberam anos depois que ele ficava imitando os ataques da própria mãe, que continuou sendo viciada em medicamentos, e também do decorador da casa antiga deles, que era muito amigo da família, e tinha esses ataques constantemente. Então era muito triste pensar que o Jeffrey fazia isso pra se enturmar, e os amigos inclusive incentivavam que ele continuasse com esse comportamento, mas na verdade lá no fundo ele devia se sentir mais vazio ainda do que já era antes. Ao longo desse livro a gente vai percebendo como foi construída a personalidade do Jeffrey. O livro começa já com o Jeffrey andando e encontrando um animal morto na estrada e levando pra uma espécie de, não é porão, mas aqui em Santa Catarina a gente chama de rancho, quando tem tipo um pequeno casebre nos fundos da casa. Nesse casebre ele fazia todo tipo de experiência química, porque o pai do Jeffrey era químico e ele tinha acesso a ácidos e a qualquer outro elemento químico. Isso facilitava essa vida dele de pesquisar mais sobre pele e osso. Como ele morava perto da rodovia, quase todos os dias ele procurava naquele caminho animais mortos. Era muito constante que as pessoas passassem, né, de carro e atropelassem um bichinho e deixassem lá mesmo jogados. Então o Jeffrey
ia e quando achava um bichinho, ele colocava dentro de uma sacola e levava pra esse laboratório que ele tinha nos fundos da casa. Lá ele fazia todo tipo de experiência e o que ele mais gostava de fazer era colocar os bichinhos no ácido, porque aí era mais fácil de dissecar o corpo deles e ele poderia ver tudo que tinha por dentro, tanto as tripas, as vísceras, tudo. Isso já é uma coisa totalmente doentia, mas pra ele era normal e era só curiosidade mesmo. E a mãe dele não se importava com nada que ele fazia, era completamente negligente. A mãe dele, pra muitos, é uma incógnita, porque tem muitos relatos de como ela era negligente, mas ela nega tudo, ela fala que as pessoas inventam e tal, mas assim, tem muita evidência que isso é verdade, sabe? E tem um certo episódio que o autor conta aqui no livro, que o Jeffrey chama alguns amigos pra ir nesse laboratório dele e ver as experiências que eles estavam fazendo, né? Mas os amigos duvidam e falam, isso não é nenhum bicho, você tá louco, você tá inventando, até parece que você faria isso. E o Jeffrey fica completamente irritado, pega um dos potes que ele deixava os bichos no ácido, joga no chão e mostra pra eles os membros de um bichinho, as tripas todas saltadas, e eles ficam completamente chocados, chamam ele de louco. E aí o Jeffrey já começa a mostrar uma personalidade bem diferente do garoto somente reservado porque ele é quieto e tímido. Não, ele é reservado porque ele pensa demais, ele tem coisas demais na cabeça dele e ele sabe que se ele fala essas coisas pros outros, ele seria tido como louco, como foi o caso dele ter mostrado isso dos animais e realmente ser taxado de maluco. À medida que o livro vai acontecendo, mais a gente vai percebendo como a mãe do Jeffrey foi permanecendo hipocondríaca ao longo da vida e como o casamento dela com Lionel era extremamente problemático. Eles não se davam bem há muitos anos, ela só gritava com ele só gritava com ela. Nunca chegou realmente a ter uma agressão física, mas verbalmente eles se agrediam todos os dias. E o Jeffrey nunca tentou de fato parar aquilo tudo de acontecer, ele simplesmente desejava que eles calassem a boca, tivesse pelo menos um dia de paz, mas isso não acontecia. Isso só foi acontecer de fato em 1978, que foi quando o pai do Jeffrey finalmente pediu o divórcio. 1977 era o último ano do Jeffrey no ensino médio, né, antes de se formar e ir pra faculdade. E o fã-clube Dahmer, que o presidente era o Derf Backderf, que é o autor do livro, eles continuavam conversando com o Jeffrey periodicamente. Não era aquela coisa de se encontrarem depois da aula ou serem amigos de um na casa do outro, mas eles se conheciam e lá no colégio eles se conversavam. Acontece que o Jeffrey foi ficando cada vez mais sozinho. Ele foi percebendo que essas pessoas, né, só estavam ali junto com ele porque riam da cara dele e achavam ele engraçado, e a única saída que ele viu para aquilo tudo foi o álcool. Ele começou a beber já em 76, mas no outro ano, em 77, ele não escondia mais, ele chegava bêbado no colégio, mas aquela época era a época dos hippies, anos 70, contracultura estava em ascensão. O autor desse livro conta até que os professores, alguns deles, fumavam baseado com os alunos, né? Não sei se é verdade, mas eu também não duvido. Então eles poderiam muito bem fazer pouco caso do que o Jeff estava fazendo, porque simplesmente ele estava só fazendo o que ele queria. Ele já estava prestes a sair do colégio, não seria mais problema do colégio, então eles não estavam nem aí. E algumas semanas antes da formatura dele, né, na colação realmente de grau, em 1978, a mãe dele decidiu que iria voltar para a terra natal dela e levaria o filho mais novo, David Dahmer. Quando Jeffrey perguntou, mas mãe, tu vai voltar? E eu? Ela falou, você fica aí na casa. Quando seu pai chegar, porque ele vai chegar e perguntar onde eu tô com seu filho, você fala que não sabe. Por favor, promete pra mim isso. Ele prometeu, e tudo isso ela fez porque ela não queria perder a guarda do filho mais novo. E como eles estavam naquele processo de divórcio, ela sabia que o marido poderia usar o negócio dos remédios contra ela, óbvio, né? E ele tava certo. E ela não deixou que isso acontecesse, então ela foi embora e deixou o Jeffrey sozinho há alguns dias da colação de grau, sem ter um parente próximo e completamente abandonado. Ele começou a desenvolver aí um pavor do abandono muito, muito grande. O pai do Jeffrey acabou indo pra formatura dele, e tem uma foto deles que eu vou deixar aqui, inclusive. Foi uma cerimônia normal, o pai dele perguntou sobre a mãe dele, ele disse realmente que não sabia onde ela estava, e então o pai dele percebeu que o Jeffrey tinha sido deixado lá, sem comida, sem dinheiro e sem nada pra fazer. Ele simplesmente foi deixado abandonado completamente pela mãe. Como o pai dele estava estudando muito pra conseguir o PhD em química, ele não conseguia ficar muito tempo perto do Jeffrey ou ficar por muitos dias dando atenção somente ao Jeffrey. Ele deu um dinheiro pro filho e falou pra ele se cuidar até ele voltar. E o que o Jeffrey fez foi basicamente encher a cara quase todos os dias e continuar com o ritual dele de matar animais mortos, mas ele tava percebendo que aquilo não tava mais satisfazendo ele. Esse livro aqui conta muito bem como foi construída essa personalidade do Jeffrey. Esse livro acaba então quando o Jeffrey Dahmer tá prestes a fazer a sua primeira vítima. Ainda em 1978, somente 2 semanas depois da sua colação de grau, o Jeffrey tava completamente bêbado e resolveu pegar
pegar o carro para procurar animais na rua para dissecar quando chegasse em casa. Naquele vai e vem da rodovia, ele viu um cara pedindo carona e percebeu que esse cara tinha acabado de sair de um festival de música que estava tendo ali perto. O jovem se chamava Steven Hicks e ele estava super empolgado por ter acabado de voltar do festival e aceitou na hora a carona, adorou o Jeffrey. E como o Jeffrey ofereceu bebida e maconha, ele aceitou ir para casa do Jeffrey também, para eles passarem um tempo juntos. Jeffrey Dahmer nunca chegou e simplesmente descobriu que ele era gay. Ele apenas soube, porque ele se sentia muito excitado com um corredor, um cara atleta mesmo, que passava constantemente lá pela rua dele, e também porque em todos os sonhos eróticos dele, além dele estar junto com um homem, esse homem geralmente estava morto. O Steven Hicks já estava na casa do Jeffrey quando eles começaram a beber e conversar sobre a vida. O Steven falou que precisava ir embora e o Jeffrey imediatamente levantou, puxou uma barra de ferro e acertou na cabeça do Steven, matando ele na hora. Essa fobia que ele tinha do abandono acabou contribuindo muito para esse momento ter acontecido. Toda a culpa desse momento ter acontecido foi sim do Jeffrey, mas a pré-adolescência e a adolescência dele contribuíram muito para ele se tornar essa pessoa que tinha acabado de assassinar outra. O Jeffrey sempre sonhou estar no controle de tudo, então quando ele viu aquele cadáver ali de um homem que ele achava atraente, ele chegou a se masturbar em cima dele. Essa foi a primeira de 17 vítimas do Jeffrey Dahmer. Depois disso, as coisas pioraram muito pra ele. Ele conta que se sentiu muito culpado com o que aconteceu, que ele não queria que aquilo tivesse acontecido, mas ele se sentia ainda mais culpado do prazer que ele tinha sentido com aquele cadáver ali próximo a ele. A maioria dos serial killers tem muito prazer enquanto eles estão matando a vítima, eles chegam a ter ereções enquanto estão matando, mas o Jeffrey Dahmer não tinha nenhum prazer no matar, no machucar a pessoa. Ele sabia que precisava fazer aquilo pra então ter prazer, porque quando ele tinha o cadáver ali exposto pra ele fazer o que ele quisesse, porque ele teria o controle. Ele conta em uma das entrevistas que estrangulava as vítimas ou dava uma tacada certeira e muito forte pra elas morrerem na hora e não sentirem dor. Mas eu acho isso muito historinha, porque uma das vítimas, ele simplesmente perfurou o cérebro com uma furadeira. Quando o pai dele começou a perceber que o filho estava ficando muito estranho, bebendo demais, não querendo estudar e não querendo trabalhar, ele disse que não tinha outra solução além de mandar o filho pro exército. Ele já tinha tentado mandar ele pro Alcoólicos Anônimos e não tinha adiantado, e então ele achava que o exército corrigiria o Jeffrey de alguma forma. E de fato, ajudou um pouco ele em relação à sociedade. Ele voltou com outra aparência, sorrindo mais, conversando mais com as pessoas, mas por outro lado, no exército ele se sentia muito retraído, porque era um ambiente extremamente homofóbico e faziam piadinhas de viado, de gays o tempo inteiro, e é claro que aquilo foi ficando também na cabeça dele, né, gente? Quando ele voltou do exército, o pai dele achou melhor que ele fosse morar com a avó, a mãe, né, do pai dele, e o Jeffrey se dava super bem com a avó, aceitou numa boa e até arranjou um trabalho na época. Mas isso não durou muito tempo. Ele continuava com comportamentos extremamente estranhos. Lembra que ele fingia ataques epiléticos pra fazer os outros rirem? Alguns dias ele começou simplesmente a abaixar as calças na frente das outras pessoas. Esses comportamentos foram ficando mais constantes, até que ele foi denunciado e chegou a ser preso, ficou um tempo na cadeia, mas foi paga a fiança de $50 e ele precisou fazer lá uns trabalhos comunitários. Acontece que ele tinha muita lábia, mas muita lábia, assim como 99% dos psicopatas. Ele sabia exatamente o que ele poderia falar e pra quem ele poderia falar. E quando ele chegou a conversar com o juiz no tribunal, ele falou que se sentia extremamente arrependido e que sabia que aquela era uma conduta inaceitável e que ele já tinha aprendido com os erros dele e que ele mudaria completamente a postura dele pra fazer dos Estados Unidos um lugar melhor. Quando ele voltou a morar com a avó, ele passou a frequentar então um clube que era muito conhecido porque vários homossexuais iam ali, era tipo um point deles na época, e o Dahmer viu como um lugar perfeito pra voltar a fazer as suas vítimas. Em 15 de setembro de 1987, 9 anos depois de ter feito a sua primeira vítima, o Jeffrey Dahmer conheceu outro cara chamado Steven, colocou altas doses de um remédio pra insônia no copo dele e ele sabia que o efeito seria de horas e horas de sono. Os ossos do Steven nunca foram encontrados. Alguns meses depois, no dia 16 de janeiro de 1988, o Jeffrey trombou na rua com um cara chamado James, de apenas 14 anos. Ele logo percebeu que o menino tinha bebido alguma coisa e convidou ele pra ir pra casa dele por $50. O menino na hora aceitou e o Jeffrey convenceu o menino a fazer sexo oral nele. Quando o Jeffrey percebeu que a avó tinha dormido, ele imediatamente estrangulou o James e levou ele lá pro porão. Com esse garoto de 14 anos, o Jeffrey pôs em prática, assim, todas as fantasias mais doentias que ele tinha em mente. Ele se masturbou 2 vezes em cima do cadáver e manteve o corpo do menino por 1 semana no porão para que ele pudesse fazer sexo na hora que ele desejasse. Quando o corpo começou a se decompor, ele esquartejou
esquartejou o cadáver, esmagou todos os ossos com uma marreta, removeu a carne dos ossos com ácido, colocou tudo em sacos de lixo e depositou na lixeira da casa da avó dele. 2 meses depois, em março de 88, o Richard Guerreiro foi a nova vítima do Jeffrey Dahmer. O Richard tinha 23 anos e conheceu o Jeffrey também nesse clube que os homossexuais frequentavam. Ele foi drogado e estrangulado, e o Dahmer depois descartou os ossos dele num saco de lixo também. O Jeffrey chegou a se relacionar com 2 homens que conseguiram fugir, mas nenhum deles impediu que a matança continuasse. Só um ano depois, em março de 89, o Jeffrey voltou a matar. Dessa vez ele matou um jovem de 26 anos chamado Anthony Sears. O Jeffrey esquartejou o corpo, removeu a carne dos ossos com ácido e ferveu o crânio da vítima até que a carne se despregasse dele. Ele tirou a pele do crânio e pintou ele de cinza, como se fosse um troféu, e para ninguém desconfiar que era um crânio de verdade. O Jeffrey percebeu que aqueles troféus não poderiam ficar expostos na casa da avó dele, e ele já estava se incomodando muito com a falta de privacidade para fazer o que ele queria fazer com as vítimas na casa da avó. Foi então que ele decidiu se mudar para o apartamento Oxford. O número do apartamento era 213. Em 15 meses nesse apartamento, ele fez mais 12 vítimas e 10 delas eram negras. Ele praticava necrofilia, que é fazer o sexo com o cadáver, depois colocava eles em posições sexuais e fotografava, como se estivesse se vangloriando daquilo que ele tinha acabado de fazer. Ele removia órgão por órgão das vítimas e depois, quando ele já estava preso, ele disse que tinha um prazer absurdo em sentir o calor das vítimas quando elas estavam abertas na mesa dele, na cama dele ou em qualquer lugar. Ele chegou a fazer algumas experiências, como lobotomia mesmo, fazendo um furo na cabeça de uma criança de 14 anos, que foi uma das vítimas dele, e depois aplicando ácido para ver o que aconteceria. E detalhe, ele furou a cabeça dessa criança quando ela ainda estava viva. Ele derretia todo o resto do corpo das vítimas no ácido e depois se desfazia jogando ou no vaso sanitário ou por ralos mesmo. Só que a partir de certa vítima, ele percebeu que poderiam descobrir nos ralos os restos mortais e preferiu guardar num grande barril azul cheio de ácido, que é esse daqui da foto. Inclusive, essa foto ficou mundialmente famosa, que ela foi tirada no dia que descobriram os crimes do Jeffrey Dahmer e estavam ainda horrorizados com tudo que estava acontecendo. O coração, as tripas e os bíceps ele guardava na geladeira e refogava depois com alguns vegetais para comer. Inclusive, ele tentou acompanhar essa refeição maravilhosa de sangue, só que ele achou sangue forte demais. Achou que tripa era uma coisa completamente ok, mas sangue não dá. Só que o fim da linha finalmente chegou pro Jeffrey Dahmer. No dia 22 de julho de 1991, um menino chamado Tracy Edward conseguiu fugir das garras do Dahmer. Se vocês me permitem ler o que o Tracy Edwards falou, eu acho que é melhor para deixar completamente nas palavras dele mesmo. Eu vou parafraseá-lo aqui para vocês. Eu estava bebendo por volta das 6 horas, 6:30, com 2 amigos, quando ele se aproximou e começou a conversar conosco. Ele disse que era de Chicago e que estava passando alguns dias na cidade. Disse que era fotógrafo profissional e nos ofereceu $100 para que posássemos para ele em fotos. Eu aceitei. No primeiro momento em que entrei no apartamento, parecia ser um apartamento normal, tudo limpo e em ordem. Apenas um odor muito forte. Ele foi até o seu quarto e depois de uns minutos me chamou. Eu entrei no quarto e o filme O Exorcista estava passando em seu videocassete. Não sei qual dos filmes era, talvez O Exorcista 3. Ele parecia um cara legal, mas notei algo estranho quando ele começava a falar sobre pessoas que o haviam abandonado. De repente, ele algemou um de meus punhos e me ameaçou com uma faca. Eu fiquei paralisado. Perguntei pra ele o que estava acontecendo e eu disse que aquilo não era necessário. Seu comportamento mudava de uma hora para outra. Ele olhava para o filme e fazia movimentos para frente e para trás, além de fazer um ruído estranho com a boca. Certas cenas o interessavam mais do que outras. Colocou o ouvido em meu peito e disse que queria sentir os batimentos do meu coração, porque depois ele iria comê-lo. Então ele disse que tinha que sair novamente para a rua e começou a andar pela casa como se eu não estivesse lá. Conversava com ele e ele não respondia. Me levantei e fui até um banheiro e ele não me seguiu. Era como se eu realmente não estivesse lá. Neste momento eu aproveitei, saí correndo, o derrubei e fugi. Só um detalhe, que o Tracy, esse que eu acabei de ler o depoimento, era um jovem negro. Ele saiu correndo da casa do Jeffrey e ele estava com uma das mãos algemada, como ele contou. No meio do caminho ele encontrou um carro da polícia e a polícia logo viu jovem negro, mãos algemadas. Imediatamente eles pararam o carro, apontaram as armas para ele e um dos policiais falou para ele ficar exatamente onde ele estava e colocar as mãos acima da cintura. Ele fez isso e os policiais notaram então que ele estava com uma expressão com muito pavor, muito medo e desesperado. Eles perceberam que talvez aquele cara não fosse um criminoso, como eles achavam que era, mas mesmo assim eles não tinham certeza. Quando perguntaram pro Tracy o que tinha acontecido, ele não conseguia falar coisa com coisa, simplesmente falou: tem um fotógrafo e ele é louco. Ele explicou onde era a casa do cara e os policiais não acreditaram muito naquela
história. Acharam já que por ele ser negro e estar num bairro periférico, aquilo era uma cena normal e ele estava inventando alguma coisa para se livrar da confusão que ele teria armado. Depois de conversar bastante com os policiais, ele convenceu eles a irem lá na casa do Jeffrey e ver o que tinha de errado. Ele contou que aparentemente era uma casa normal, mas que depois eles perceberiam que tinha muita coisa errada e que aquele cara era maluco. A polícia tocou na casa do Jeffrey e ele atendeu a porta na maior naturalidade do mundo e perguntou o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, que ele não estava entendendo. A polícia disse que aquela era uma visita só que eles estavam fazendo e perguntou se podia entrar. Ele disse que sim, com certeza. O policial notou que a casa era muito bem arrumada. E é claro que era muito bem arrumada ali na sala, porque assim que eles entraram no quarto e viram que tinha uma Polaroid ali em cima da escrivaninha e também viram algumas fotos, o policial que viu as fotos imediatamente virou pro Jeffrey e falou que ele estava preso e que qualquer coisa que ele falasse seria usada contra ele. Jeffrey revidou um pouco, relutou, tentou bater no policial, mas os dois imobilizaram ele e colocaram fim na história de um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. O policial tomou a iniciativa de prendê-lo naquele momento porque ele viu as fotos das vítimas. Eu não vou colocar essas fotos aqui em vídeo, óbvio, nem vou colocar na descrição, mas elas estão na internet afora. Então vocês podem procurar se vocês querem ver. E, assim, aconselho que vocês não façam isso. É claro que a polícia começou a investigar a casa e eles acharam diversos restos mortais lá. Dentro do barril famoso azul, eles acharam o ácido e também mais restos mortais, membros das vítimas lá dentro. Dentro do freezer, eles acharam uma cabeça, 2 mãos, um pênis e algumas tripas e coração congelados para ele comer depois. Logo que foi preso, Jeffrey começou a confessar todos os crimes. A história do Jeffrey Dahmer começa triste e ela também termina muito triste. Em novembro de 1994, se eu não me engano, no dia 28, o Jeffrey Dahmer ficou de limpar os banheiros junto com o Christopher e com o Anderson, que eram 2 caras que estavam presos também. O Christopher, ele já tinha cometido alguns assassinatos, ele tinha ataques epiléticos o tempo inteiro e ele era negro. O Anderson estava na prisão por ter matado a mulher, se não me engano, com 25 facadas, alguma coisa assim. Ele alegava que era inocente e que a culpa daquilo tudo era de algum negro. Ele era extremamente racista. O policial que estava supervisionando os 3 ficou ausente por 30 minutos, o que é uma coisa bem rara quando a gente tá falando de um serial killer como o Jeffrey Dahmer, que é super perigoso, e estão sempre tendo proteção de policiais na cadeia. Com essa ausência do policial, o Christopher simplesmente acertou pauladas de ferro tanto no Anderson quanto no Jeffrey. Ele matou os 2 na hora. Muita gente, inclusive os presos mesmo, falam que o Jeffrey não relutaria porque ele queria morrer. Ele não fazia questão que os policiais andassem com ele e muitas vezes ele provocava alguns detentos para ver se eles não matavam ele, porque segundo os detentos, ele não tinha coragem de se matar. Final triste para uma história mais triste ainda, que foi a do Jeffrey Dahmer. Eu queria fazer só um adendo, que esse vídeo é contando a história dele bem por cima. Eu assisti muito documentário, entrevista, assisti também um filme baseado neste livro aqui, Meu Amigo Dahmer. O filme é incrível, é muito, muito fiel. Recomendo que vocês assistam. E a história do Jeffrey Dahmer é gigante, tem muitas outras coisas. Tem coisas sobre as vítimas mesmo, que vocês podem ler na internet, mas eu não citei porque eu sei que o vídeo vai ficar muito longo e se eu citasse ficaria mais longo ainda. Eu acho que essas coisas vocês podem procurar na internet, vocês podem ler, tem aí por tudo. Todos os documentários, entrevistas e livros que eu li eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem uma partezinha ali escrita Amplie seu conhecimento e ali você pode acessar várias coisas e ampliar de fato o seu conhecimento. Tem muita, muita, muita coisa da história desse cara. Cada vez que eu estudo mais a mente humana, eu percebo como eu não conheço nada das pessoas, nada da vida e que eu preciso estudar cada vez mais, né, pra saber. Enfim, agradeço de coração por você ter assistido. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo pra mim quem você gostaria de ver nesse quadro aqui no canal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, eu pesquisei muito pra fazer esse vídeo. E o like de vocês é super importante pra esse quadro aqui no canal continuar. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais pra ver tudo que eu tô vendo e lendo, principalmente em relação a serial killers, criminologia, eu sempre coloco lá tudo que eu tô fazendo. E é isso, espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. Um beijão, tchau!